Deus é mesmo poderoso e é sem comparação. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Quem com ele já lutou, beijou a lona e o chão. Já viu que é impossível ganhar dele uma questão. A arma dele é a vitória, seu poder é a munição. No dicionário de Deus, derrota não entra não. Desde a fundação do mundo, ele é o campeão. Mas o Lúcifer queria tomar dele a posição. Ajuntou diversos anjos, fez uma rebelião. E sobre o trono de Deus quis fazer uma mansão. Mas ele se enganou, com Deus ninguém mexe não. Deus autorizou Miguel jogar de lá o dragão. Mexer com quem ele ama é procurar confusão. Quem ele ama está sobre sua proteção. Já mexeram com Elias, tiveram decepção. Elias subiu no monte, fez a Deus uma oração. Os soldados de Acasias perderam logo a questão. Deus mandou fogo do céu, soldado virou carvão. Ele tem todo o domínio sobre toda a criação. Chama a estrela pelo nome, elas lhe dão atenção. O mar é uma gota d'água na palma de sua mão. E as nuvens para ele é como fosse algodão. Ele fala com relâmpago e conversa com trovão. O fogo do sol pra ele é apenas um lampião. Jesus, o Senhor, ao leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e um livro abrirá. O céu, a terra, o mar e tudo que neles há o adorarão e confessarão
Jesus, o Senhor, ao leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, é o Senhor. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia com muita alegria, né? Sempre, 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 sempre gratos a Deus pela vida, né? O autor da nossa vida nos dando a oportunidade de mais um dia de vida. Então, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso grande e eterno Criador. No nome santo e precioso do Senhor Jesus. Bom dia, meus queridos irmãos. Preciosas vidas compradas e resgatadas com sangue do Cordeiro, a quem devemos toda a honra e toda a glória, né? Bom dia, meu irmão pastor Paulo Sérgio. Deus abençoe juntamente com a irmã Rosana. Irmã Maria Perpétua, bom dia, Deus abençoe com todo o lar, toda a família, sempre, né? Irmã Vilanir Gabriel, Deus abençoe sempre com o seu lar, Deus abençoe cada irmão, cada irmã conectados conosco neste momento. No seu nome não aparece aqui para mim, mas você está aí, né? Conectado, ligado. Deus te abençoe. Bom dia com aquela doce, santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se as lutas desta vida te faz chorar, coragem, meu irmão, coragem. Se os espinhos te ferem ao caminhar, coragem, irmão, coragem. Não te esqueças que Jesus também chorou, teve coragem e foi vencedor, nos dando o exemplo de ser lutador. Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar esta tristeza que te faz chorar. Tenhas coragem, você vencerá. Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar esta tristeza que te faz chorar. Tenhas coragem, você vencerá.
Não te importas se é grande a tua dor. Coragem, meu irmão, coragem. O que importa é que Cristo é vencedor. Coragem, meu irmão, coragem. Não te esqueças que Jesus também chorou. Teve coragem e foi vencedor, nos dando o exemplo de ser lutador. Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar esta tristeza que te faz chorar. Tenhas coragem, você vencerá. Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar esta tristeza que te faz chorar. Tenhas coragem, você vencerá. É isto, né? Sempre, sempre, sempre com coragem. Tenhas coragem para lutar. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse o Senhor Jesus, né? E o apóstolo Paulo escreveu-nos que em Cristo Jesus nós somos mais do que vitoriosos. Então, coragem para enfrentar o mundo, um mundo perdido, iludido, um mundo que não está fácil, não é verdade? Deus abençoe, bom dia, irmão Elias Estanque, Deus abençoe. Bom dia também, meu irmão Evaldo Messias, Deus abençoe com todo o lar, toda a família. Sempre, sempre o meu carinho e gratidão a todos os amados irmãos que estão aí sempre nos acompanhando, né? Sempre nesta live matinal, adorando a Deus juntamente, né? Deus abençoe, enriqueça sempre o seu coração da plenitude divina. Louvado seja Deus. Bom dia também, irmã Carmita, né? Deus abençoe juntamente com o irmão Raimundo. Deus abençoe, irmão Raimundo. Um bom dia, sempre com aquela presença dócil do Espírito Santo dentro do lar e do coração. Bom dia, sempre, né? Com a graça de Deus. Muito bem, meus irmãos, vamos à leitura da palavra de Deus para nós nesta manhã. Apocalipse, capítulo 3, versículos do 14 ao 18. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te de que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças,
e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que te unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Laodiceia, o tempo da loucura. Louvado seja Deus. Pois bem, né, meus irmãos, olhar o tempo, a estação da vida que nós estamos vivendo, estas horas sombrias, escuras, horas amargas, horas de trevas, horas também de pragas. Então vemos um mundo em uma total calamidade. O mais duro e o mais difícil é olhar esta condição espiritual. Pode não ser aceita que essa é a condição espiritual do mundo, pois as pessoas que julgarem assim não conhecem o que é espiritual. E então nós vivemos dentro de uma oportunidade de vida. E esta vida, quando gerada, o primeiro homem, criada por Deus, então ela estava, a vida humana, envolvida simplesmente no Espírito de Deus. Então, como temos falado, né, muitas vezes, Adão no Éden, vivendo na presença de Deus, aquele lugar maravilhoso, delicioso, onde não havia o pecado, a vida e o ser de Adão, cheio da presença de Deus. Então ele andando com Deus no jardim do Éden, glorificando a Deus, aquela bela paz, a santidade, o lugar santo, lindo, maravilhoso, sem participação do pecado. Então, vamos entender o homem envolvido somente na presença de Deus. Esta era a vida de Adão. Pois bem, sabemos também que Lúcifer causou uma rebelião no céu, quis tomar o trono de Deus e quis ser adorado como Deus. Então ele foi lançado para a terra. No céu, então, ele separando-se de Deus por sua vontade própria. Satanás, separando-se de Deus por sua vontade própria, pelo seu desejo de seu coração, de ser adorado como Deus. Então, sendo lançado à terra, agora ele põe o homem em queda, para que o homem possa dividir a adoração com ele, ou seja, dividir a adoração entre Deus e Satanás. Quando, na verdade, Satanás não quer uma adoração dividida, ele quer ser adorado como Deus.
E então esta é a luta espiritual que envolve o ser humano desde a queda do homem. Então, o que foi a queda do homem, nós sabemos. A queda do homem foi desobedecer a Deus, descumprir a palavra de Deus, então ele perdeu aquela união com Deus. Então agora a vida do homem, há dois poderes espirituais que paira sobre o mundo. Um destes dois governará o homem. Um destes dois governa a humanidade. Então é nisto que nós desejamos que as pessoas venham ter o despertamento. O despertamento para a vida espiritual. Qual o espírito que rege a vida do homem? Então sempre lembrar e olhar e ver por meio das Escrituras que o povo de Deus sempre foi alcançado em números menores, em pouca quantidade. Então sempre requer de nós, do homem, a fé na palavra de Deus, para que assim nós sejamos posicionados e estabelecidos por Deus, rogando com desejo e vontade, a vontade verdadeira de ter Deus em nosso coração, ter o Espírito Santo. Então isso nos custa uma grande luta. Isso carece então de ter o Espírito Santo, para que assim nós possamos encontrar qual é a boa e perfeita vontade de Deus, e assim estarmos vivendo esse bom combate da fé, reconhecendo que somos filhos de Deus, gerados por Deus, mas um dia roubados, ceifados pelo pecado, ou seja, pela obra de Satanás, o qual então infiltrou no corpo humano e tem devassado, acabado, tentando fulminar o homem com ele no lago de fogo, onde será o seu fim eterno. Não quer dizer que o fogo, o lago de fogo será eterno. Se o lago de fogo for eterno, tanto Satanás e quanto seus anjos que forem lançados no lago de fogo são eternos também. Mas então Deus criará o lago de fogo, ali ele jogará Satanás e seus anjos, todos aqueles que lhe serviram, prestaram-lhe cultos, adoraram, mas através de quê? De como? Então isto precisamos descobrir. Então nós sabemos o plano de redenção, sabemos da vinda do Messias, o Cristo, o Redentor, cujo nome foi Jesus, porque através deste nome o seu povo seria liberto de seus pecados. Através deste nome, a vida eterna sobre cada um de nós. Então, crer como diz as Escrituras, ver como Deus veio manifestando
chegando a oportunidade aos gentios. Esta oportunidade Paulo chamou de a plenitude dos gentios. A plenitude, o tempo dos gentios é um tempo da oportunidade que Deus vem trabalhando conosco desde sua obra de redenção por meio de Cristo Jesus, falando com os nossos irmãos israelitas, os primeiros cristãos, o fundamento e a igreja modelo de Deus, e então se expandindo através de Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e William Branham, até chegar aqui em nossos dias, chegando aqui em nossos dias, hoje, o agora, quando já estamos vivendo o que nós acabamos de ler há poucos minutos, desta era de Laodiceia, onde encontramos um tempo inusitado, não é verdade? Um tempo de loucura. É um tempo em que Cristo foi lançado para fora da igreja. Então vemos Deus veio trabalhando através das eras da igreja, conforme mostra-se Apocalipse capítulo 1, o Filho do Homem andando entre os 7 castiçais. Estes 7 castiçais, então, falando destas igrejas, onde Deus, Ele mesmo, vem guardando a sua igreja, chamando-a e aguardando em sua presença. Então chegar nesta hora, onde a vida espiritual está mesclada, ela está misturada, uma vida espiritual com uma vida mundana, uma vida meio religiosa e meio mundo. Então esta é a condição, é a loucura que nos apresenta a era de Laodiceia. A primeira loucura é porque ela teve uma manifestação. Deus prometeu que manifestaria-se nela, traria um profeta, e então quando Deus manifesta este seu profeta, ele é rejeitado, pois o mundo está acostumado em seus credos, em seus dogmas, aprendeu uma religião que manipula, que mente, engana, aquele mesmo espírito enganador e mentiroso lá do Éden, que enganou a Eva, que enganou Adão, trouxe o pecado, dividindo, separando o homem e Deus. E então Satanás trata de suprir a presença de Deus na vida do homem por meio de seus credos, seus dogmas, seu mundanismo, pois assim ele é adorado. E Satanás não está brincando de ser adorado. Ele não está brincando de ser Deus. Ele força as pessoas a crer em suas doutrinas. Então isso ele traz uma mescla, uma mistura, aquela mistura, tudo está bem, não faz mal, assim não faz mal. Como temos visto alguma coisa, pessoas falando de reaver conceitos escriturísticos
Satanás sempre com a mesma mesquinharia, com a mesma baixeza, tratando de aniquilar a palavra de Deus. Então, entender esta hora de loucura, onde você vê grandes homens, homens intelectuais, criando leis que desabonam a palavra de Deus, que desabonam os princípios éticos e morais do homem, levando o homem a tamanha loucura, conscientizando para que o homem esteja louco quando ele nasce homem, quando ela nasce mulher. E isso não quer dizer nada se é masculino ou feminino, sendo que já tem aqueles órgãos que já foram implantados e que difere o homem e a mulher. E Satanás trazendo uma loucura, querendo implantar na mente humana estas coisas. E você olha, são homens que são chamados de supremos. Supremo é poderoso. Não há mais ninguém poderoso do que eles. E formar tal coisas, isso é um espírito de loucura. Isso é o espírito de Satanás, o qual dá posições ao homem e então ele te utiliza destes homens de tal maneira. E assim é da mesma maneira, espiritualmente falando, porque Satanás, ele mostrou, a Bíblia nos mostra, que a um passo ele mostrou o mundo ao Senhor Jesus. E então ele disse: dar-te-ei tudo isto, se prostrando me adorares. Então ele ofereceu riqueza, grandeza, poder sobre o mundo. Isso era o monte da tentação, você sabe? E então ele declarou: tudo isso me pertence. Então você leia que ele mostrou os reinos do mundo, toda a podridão, toda a sujeira, toda a sagacidade e corrupção pertence a ele. E então ele ofereceu uma grande posição, um domínio sobre o mundo, ele ofereceu ao Senhor Jesus. A outro passo, ele o transportou também ao pináculo do templo, o lugar mais alto do templo, cogitando que ele lançasse ali, dentro da religião, oferecendo mais uma vez posição. Então, posição religiosa, posição mundana, política, toda oferecida por Satanás, sempre prometendo, dando algo, grande posição. E os homens sentem-se engrandecidos, pois precisamos tomar cuidado. É um espírito que ronda o homem, é o espírito de querer ter poder, de dominar, estar acima, de chamar a atenção, de ser visto. Então o profeta de Deus advertiu: o homem deve tomar cuidado com dinheiro, com a popularidade que é a fama. Estas coisas põem o homem em queda, e a mulher. Então podemos olhar a mulher natural, corrompe o homem, isso falando a mulher perversa, não a verdadeira dama. Ela perverte o homem, ela estraga os lares, estraga vidas. E se colocarmos como ela representa a igreja, aquela igreja que parece boa, mas também tem tirado
O homem de coesão com Deus não tem trazido um verdadeiro evangelho, o evangelho puro. Talvez é o evangelho que eles aprenderam, está anunciando aquilo, mas Deus tem o seu evangelho da verdade. Deus tem o seu programa divino e todo ele está estabelecido dentro da mesma Bíblia, de uma única Bíblia. Não importa o quanto falam, tentam denegrir a Bíblia que temos hoje, pois é dentro desta que Deus vai tratar e julgar todos os homens. Ela é a carta de Deus. Ela é a lei de Deus. Esta Bíblia, repudiada, muitos se encontrando com escritos judeus e tratando de condenar os escritos que Deus tem trabalhado. Então o homem se acha numa qualidade grande, de grande posição espiritual, e muitas vezes ele não está cooperando para a salvação do outro. É o tempo da loucura, meus irmãos. Então você olhar a condição descrita de Apocalipse 3, as pessoas acharem que são ricas, isto está falando de vida espiritual. Espiritualmente, eles não precisam de mais nada, porque Deus está dentro daquilo conforme eles pensam. E então isto está fora da realidade verdadeira de Deus. Pois a realidade verdadeira de Deus, o programa divino, através das eras da igreja, da manifestação de seus anjos mensageiros, onde então estamos vivendo esta última etapa, sétima e última etapa da graça de Deus com os gentios. Eu digo sétima etapa porque foi uma etapa de 7 eras, onde tivemos 7 mensageiros. Pois é assim que o Senhor Jesus anunciou a João na ilha de Patmos. E assim então ele escreveu. E então ter as 7 eras, 7 etapas, 7 tempos, 7 tempos de oportunidade, sendo então agora o último momento, é o momento mais difícil. Como disse o profeta de Deus, a era mais corrupta, a era que pôs a Cristo para fora, e então é o tempo da era morna. Espíritos religiosos, nem cristão, nem mundano, nem quente, nem frio. Então são espíritos de Satanás, dominantes sobre a vida do homem, onde o homem tem se tornado cego e pensam ter visão. O homem está nu e pensa estar vestido. Se você olhar a manifestação natural, ela está declarando a mesma que espiritual. Então você vê as pessoas manifestarem com seus trajes, desonestos. A qualidade feminina portando-se com indecência, aquelas roupas sumárias, parece bonito, expondo seu corpo à sua sensualidade.
despertando no homem aquele mesmo desejo que Satanás despertou em Eva, e assim jogando a moral humana a água abaixo, e não deixando o homem converter então de seus pecados. Aquela condição da mulher que aponta para a igreja que tem desnudado os homens. Não faz mal, não tem importância. A roupa assim não tem problema nenhum. A exuberância feminina é para ser exposta. Isso é um pensamento de Satanás? Então, isso é a mesma qualidade na vida espiritual daqueles que anunciam que para pregar o Evangelho, Deus só quer o coração, não quer a mudança, então pode ser de qualquer maneira. Então, não afugentando o pecado, sendo dominado por ele. Então, esta é a era da loucura, a era da Laodiceia, o último momento, onde as pessoas têm se tornado inconvertíveis, pois tenham aprendido a fé no evangelho de Satanás, o qual gera incredulidade no verdadeiro evangelho de Deus, usando o mesmo evangelho, a mesma Bíblia. Satanás usando a mesma ordem que Deus deu a Adão e Eva para colocá-los em queda. Então Satanás os levou a descrer. E hoje um mundo moribundo, morrendo pelo mesmo engano, onde as pessoas têm aprendido a descrer do evangelho verdadeiro. E então, quando lhe é falado o evangelho verdadeiro, ele cai em descrédito. Ele não é ouvido. Com razão podemos olhar ao longo das Escrituras no dia do profeta Elias, quando o mundo estava dominado pela religião de Jezabel. E então Elias clamou: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Oh, que hora estamos vivendo! É a hora máxima. O profeta de Deus declarou que quando o Messias esteve na terra, nem 1/3 das terras palestinas o conheceram. É a mesma coisa, Deus ainda manifesta e Ele alcança os corações eleitos. Podemos dizer que mais da 1/3 parte não conhece o plano de redenção. Não conhece a redenção de Deus para com os gentios. Então hoje uma mistura de vida judia com vida gentia, a qual não dá certo, pois o profeta de Deus declarou que Deus não trabalha com os dois povos ao mesmo tempo. Então você vê gentios tentando levar os judeus, os israelitas, a crer em uma santíssima trindade, e o verdadeiro israelita nunca vai crer. Como por outro lado também, nós vemos gentios querendo introduzir a vida israelita dentre os gentios, até mesmo trazendo o nome israelita. Isso não dará certo aos judeus, aos gentios.
José no Egito, ele era Zaphenate Paneah, o Salvador do mundo. E é assim que Deus estava tratando com eles. Mas então, enquanto ele estava com os gentios, ali viveu e morreu, o seu nome foi Zaphenate, mas ele deu a conhecer aos seus irmãos como José. Então Deus, trazendo o plano de redenção aos gentios, através do nome, o Senhor Jesus Cristo, mas quando ele manifestar aos nossos irmãos israelitas, então ele terá transportado a sua noiva para o arrebatamento, deixado em casa, e então vem declarar a eles: este Jesus, o Cristo, o qual vós rejeitais, o das nações, os das 7 eras, o mesmo Deus, o mesmo Messias, em uma obra de redenção. E agora então declarando aos nossos irmãos israelitas, na forma hebraica correta e perfeita, na qual ele manifestou há 2000 anos, mas querer infiltrar, colocar isto dentro hoje da hora que nós vivemos sobre os gentios não dá certo, pois o tratamento de Deus com os gentios é correspondido, é chamado através das 7 eras, dos 7 anjos, 7 mensageiros, constando então que na era de Laodiceia havia de vir um profeta, o qual Deus disse através da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Como é que Deus anunciou aos profetas seus servos? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que primeiro tenha revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então isto está nos mostrando que Apocalipse 10:7 é uma manifestação profética. É uma manifestação de Deus, prescrita por Deus. Se o homem quiser dizer que é falso, ele tem o direito. Ele tem o direito de não crer. Mas ao ouvir isto, é uma oportunidade que Deus está nos dando. Deus acrescentando, renovando a sua misericórdia, para conhecermos o que é verdadeiro, tanto nas manifestações da sua divindade, como na manifestação deste plano de redenção. Que Deus nos dê ouvidos espirituais, conforme o Apocalipse 3, que nós lemos, possamos tomar o colírio de Deus para os nossos olhos espirituais, e assim poder ver a manifestação do plano de Deus. E então termos clareza e entender a loucura da era que estamos vivendo. Momento de nudez, cegueira. É o que nos diz, então, Apocalipse. É desgraçado, é miserável, é pobre, é cego e é nu. Então a pessoa estar numa condição que ele não a reconhece, isso é um estado de loucura. Então nós vivemos em um tempo da última oportunidade, o último momento. Então vemos que todas as classes de demônios que têm rondado a terra por estes 6.000 anos, eles têm se ajuntado, aclopado, tudo aqui nesta era final.
trazendo a loucura espiritual sobre os homens, vivendo a sua maneira, amando os prazeres mais do que a Deus, servindo a Deus por meio de credos e dogmas, cuja esta doutrina dogmática e trinitária foi gerada pelos nicolaítas, tornou-se o sistema romano e tem predominado o mundo até os dias atuais. E ele prossegue então através de um cavaleiro do cavalo amarelo, onde ele tem se ajuntado com todo tipo de demônios, trazendo então loucura espiritual. Que Deus nos ajude. Se Deus der graça para continuar sobre isto, amanhã falaremos mais um pouco. Mas vamos deixando por aqui, né? O tempo avançou muito já. Que Deus nos ajude. O nosso desejo é que cada pessoa seja despertada. Mesmo dentro das grandes manifestações do Espírito de Deus, sempre estar atento com a graça de Deus, sempre olhando a astúcia de Satanás, a astúcia que ele teve com Eva, a astúcia que ele teve em pôr em queda os cristãos, aqueles que estavam estabelecidos sobre a doutrina dos apóstolos e profetas, com o batismo apostólico, do batismo em nome do Senhor Jesus. Então ele é mesquinho, usando a mesma palavra. Assim ele utilizou em cada era, em cada mensagem verdadeira. Deus trouxe uma mensagem verdadeira, ele tratou, Satanás sempre tratou de desfocalizar, desviar o homem daquilo. E hoje, em nossos dias atuais, com a maior mensagem, a mensagem de restauração, Satanás também não deixa de apresentar os seus ismos, seus pensamentos, transportando as pessoas de Laodiceia à loucura de Satanás, e não a verdadeira igreja Laodiceia, que é gerada pelo Espírito Santo. Que assim Deus ajude a cada um de nós. E assim, então, com muita fé e vontade em nossos corações, sempre buscar o Espírito Santo. Pois sem ele seremos dirigidos, guiados erroneamente. Sem o Espírito Santo estaremos nos enganando a nós mesmos. E assim o Senhor Jesus conceda o Espírito Santo a cada um de nós. Querido Pai Celestial, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus, rogamos-te o perdão sobre cada um de nós. Somos pessoas, somos fracos, somos falhos. A sua palavra tem declarado, Pai, que sem o Senhor nada podemos fazer. Então nós rogamos, Pai, que o Senhor venha, preencha todo o nosso coração. O Senhor derramou o sangue precioso para tirar as nódoas do pecado e poder habitar em nossos corações. Tira a nódoa, Pai, tira toda a incredulidade, soberba, toda arrogância, todo espírito de grandeza, todo espírito de perversidade.
Tira toda maldade e malícia, Senhor. Dá-nos uma mente lúcida espiritualmente. Olhos espirituais que vejam somente a luz do seu Evangelho, a clareza da sua obra de amor e redenção para com todos os homens. Tu és maravilhoso, Pai, Tu és santo. Que a sua santidade reveste os nossos corações e guia nossos passos por toda a eternidade. Abençoe os Teus filhos. É a nossa oração, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Muito bem, meus irmãos, muito obrigado. Que o Senhor Jesus continue acrescentando a bênção sobre cada coração. O meu abraço, o meu bom dia, até a tarde, se Deus quiser, né? Às 18h45 e amanhã cedo a nossa live matinal. Bom dia, pastor Paulo Sérgio, Deus abençoe, irmã Rosana, irmã Vilanir, bom dia, irmã Perpétua, irmão Evaldo Messias, bom dia, irmão Elias Estanque, irmã Maria do Carmo Lutosa, irmã Carmita, irmão Raimundo, bom dia, Deus abençoe, irmão Paulo César, bom dia, Deus abençoe, irmão Antão César, bom dia, Deus abençoe. Irmão Elias Garcia, bom dia, Deus abençoe. Irmã Verônica, Deus abençoe. Irmão Otto Wezeman, Deus abençoe, irmão Otto. Bom dia, irmão Júlio Mota, né? Deus abençoe, irmão Júlio Mota. Irmã Edna Carvalho, Deus abençoe, bom dia. Irmão Ivo Cândido, bom dia, Deus abençoe. Todos amados e queridos irmãos conectados, Deus abençoe. Até logo mais. Um ótimo dia na presença de Deus. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que minha vida está nas mãos
de meu Jesus que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus que vivo está.